pessoal do Começando do Zero, vamos lá com mais um módulo, na verdade mais uma aula, né, desse módulo aí, Sistema Métrico Decimal. Esse assunto é um assunto mais ferramenta, ou seja, você vai utilizar em outras situações, geometria, ou ele pode trazer também regra de 3, pedir para você fazer algumas alterações ali de valores, então você precisa ter um conhecimento básico do sistema métrico decimal. Alguns colocam dentro do sistema métrico a parte de tempo também, como hora, minutos e segundos, só que esses assuntos eu trabalhei lá em fração do tempo, então não coloquei aqui, mas pode acontecer dentro do sistema métrico decimal trabalhar essa questão de minutos, segundos e hora. Aí você já sabe que é aquela relação segundo, minuto e hora, né? Quando eu vou avançando multiplico por 60, quando eu vou voltando divido por 60, porque uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos, ok? Vamos falar da parte básica essencial, vou colocar aí para vocês. Vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que observar em cada elemento é a chamada UP. UP é a unidade padrão, é a base da história, tá? A base do processo. Então você vai começar com quilômetro, hectômetro, decâmetro, unidade padrão, decímetro, não deci, na verdade, centi e milli. Na verdade é assim, ó, é quilo, hector, deca, UP, deci, centi e milli. Quando você caminhar nessa direção, geralmente cada casa você vai multiplicar por 10. Então, de quilo para hectare, o valor eu multiplico por 10. Se for duas casas vai ser 100, ou seja, cada casa vai ser um zerinho. Se você retornar, você vai dividir por 10, ou seja, vou sair de centi para a unidade padrão. Então, centi, deci e o P. Duas casas eu vou dividir por 100. Então, é aí que você vai montar. Então, o que você vai fazer? Você já sabe a base, conhece a unidade padrão de cada elemento, pronto. É só aplicar a regra na história. Então, como é que fica isso, Bruno? Medidas de comprimento. A unidade padrão é o metro. Então, vou colocar aqui o M. Então, como é que fica a nossa tabela? Agora vai entrar o M. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, que é a unidade padrão. Agora sim, decímetro, centímetro e milímetro. E tá aí a nossa situaçãozinha especial. Então, se você tem, por exemplo, 7 quilômetros e eu quero transformar isso em metros, como é que eu faço esse processo? Vamos lá. Ó, você está em quilômetro, você está aqui, você vai andar 1, 2, 3 casas. Então, lembra a multiplicação? Então, 7 vezes 1000, você vai ter 7.000 metros na história. Então, tá aí 7.000 metros na situação. Então, 7 quilômetros para metro, então 7 vezes 1000 vai ter 7.000 metros envolvidos. Ok? Então aí, só alegria. Bruno, se fosse, por exemplo, vou deixar a mesma cor aqui, 15 centímetros para metro. Então você está aqui, você vai voltar uma casa, vai voltar duas casas. Então vai ser 15 dividido por 100. E aí vai ser 0,15. Sempre você vai colocar a unidade, tá? Se não tiver unidade, você vai colocar unidade padrão, unidade base ali. Alguns colocam o B ou o P para colocar, ou unidade de medida também. Ou às vezes coloca o M na situação. Mas você tem que sempre representar qual é a medida, 0,15 o quê, tá? Lembrando, dividindo por 100, você vai voltar uma, duas casas, por isso que 0,15 metros. Então, 15 centímetros corresponde a 0,15 metro, ok? Então, comprimento, unidade padrão é o metro. Massa, a unidade padrão vai ser a nossa grama. Então, mesmo processo, ó, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Mesmo processo, nessa direção, cada casa multiplico por 10, voltando, cada casa eu vou dividir por 10. Então o processo é o mesmo nessas básicas aí. A última básica é a de capacidade.
e aí a unidade padrão vai ser o litro. Mesmo processo, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Mesma situação, multiplica por 10, voltando, divide por 10. Ok? Multiplica por 10, voltando, divide por 10. Então tá aí os resultados envolvidos na situação. Medida diária, você vai ter agora uma diferença, porque a unidade padrão vai ser metro quadrado. Então é o chamado M vezes M. Então você vai ter normal aqui, quilômetro quadrado, hectograma quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Só que a diferença agora, pessoal, é que cada casa vale 100, porque está o quadrado da medida. Então, voltando, na ida você multiplica por 100, na volta você divide por 100. Então, só para vocês entenderem isso, ó. Vamos supor aqui que eu tenho 4 metros quadrados e eu quero transformar isso em centímetros quadrados. O que vai acontecer agora? Eu estou em metro, eu vou para decímetro, uma casa, centímetro, 2. Então vai ficar 4 vezes, vou colocar 4 zerinhos, porque eu andei 2 casas. Então cada casa aí vale 2 zerinhos. Então você vai ter aí 40.000 centímetros quadrados. Então esse cuidado que você precisa ter nessa relação aí de medida diária, que agora você vai trabalhar com 100. A mesma coisa que a medida de volume. Então, o volume você vai trabalhar com 3 dimensões, por isso que é o metro cúbico. Então vai ser mesmo padrão. Só colocar o Mzinho aqui, você já sabe a base. E aí o metro cúbico e tal, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Só que agora, isso, cada casa agora vai ser 1000. Na ida, na volta, você vai dividir por 1000. Agora, nessa relação de volume, o cuidado que você precisa ter, tá? O cuidado especial é o seguinte: 1 metro cúbico, porque às vezes ele pede a resposta em medida de capacidade. Então você tem que saber que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Uma certa distância de AB equivale a 25 decâmetros. Logo, o dobro desse valor em centímetros valerá. Se é em centímetros e é o dobro, vai ser 25 vezes 2, você vai ter 50 decâmetros. Então, DAM aqui. Ele quer esse valor em centímetro. Então, vamos lembrar: decâmetro, metro, decímetro e centímetro. Estou aqui, eu vou caminhar 1, 2, 3 casas. Cada casa vale 10, nesse caso. Então, ó, vezes 1000. Você vai ter 50.000 centímetros de resultado. E aí a resposta, letra C, 50.000 centímetros na situação. Ok? Beleza? Então tá aí o meu resultado da história, 50.000 centímetros na situação. Vamos avançar? 02. Uma calçada de extensão de 2 km será construída utilizando-se blocos de concreto de 10 centímetros de largura, que serão instalados lado a lado. Quantos blocos serão necessários para construir a calçada? Então, ó, uma calçada de 2 km será construída utilizando blocos de concreto de 10 centímetros, que serão instalados de largura lado a lado. Quantos blocos serão necessários para construir a calçada?
Aí você precisa observar uma coisinha importante, que as medidas são diferentes, tá? Então você tem aqui 2 quilômetros e aqui centímetro. Então vou transformar de quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro. Então estamos aqui, vamos andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então 2 quilômetros, vamos colocar 5 zeros, vai dar 100 mil. Então é 200 mil centímetros. Só que tem um detalhe, cada bloco tem 10 centímetros. Então você vai pegar 200 mil e dividir por 10. Cortou aqui o zerinho. Você vai ter o valor de 20 mil blocos que você vai utilizar. Letra C vai ser o nosso resultado da situação. Então, pessoal, questãozinha tranquila, 0800. Veja aqui uma questão de prefeitura aí da Avança 2025. Como eu falei a vocês, acho difícil uma questão dessa no concurso nacional, concurso mais forte aí. Mas para os concursos pontuais de prefeitura, pode acontecer de você encontrar uma questãozinha só de sistema métrico decimal na história, ok? Então, fechamos aí a nossa aulinha de hoje. Esse módulo não tem simulado, porque aí são poucas situações, tá certo? Então a gente fecha esse módulo e aí eu espero vocês que nessa ferramenta que você vai aprender agora, vamos estudar depois geometria plana, se for a sua programação. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.